no versículo 17. Então, abra no capítulo 19, nós vamos ler a partir do 17. Vamos falar com Deus, amém, pessoal? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, nesta manhã com o teu poder. Venha nos ensinar através da tua palavra, Senhor. Que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a falar dos nossos corações segundo a tua vontade, Senhor. Para que possamos estar no centro dessa vontade. Meu Pai, que os nossos olhos e ouvidos espirituais possam estar abertos para ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que a gente saia daqui impactado pelo teu poder. É o que nós pedimos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Vem, igreja. Palavra de Deus. Hoje, vamos trazer uma mensagem muito forte. Nós vamos acompanhar aqui o cumprimento das promessas do Senhor. Amém, pessoal? A palavra começa, a parte que nós vamos ler, começa em João, quando o Senhor Jesus, ele é levado para ser morto, né? E olha só, levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele foi envolto, um de cada lado de Jesus. Pessoal, levar, né, a cruz era o costume que eles tinham para expor, para humilhar aquele condenado. Era um costume ali. Só que Jesus, ele carregava a cruz, mas ele errou, pessoal. Ele não era merecedor daquela cruz. Então, aquela cruz significava para Jesus. Já diferente dos demais, eram mortos pelos seus maus atos, né? E o Senhor Jesus não teve nenhum mau ato, significava o propósito dele de salvar, porque ele não errou, mas a humanidade errou. E aí, quando você olha para isso aqui, você vê que o Senhor Jesus faz aquilo que ele mesmo deixou como orientação em Lucas, Mateus, Marcos. Ele deixou a orientação do negue-se a si mesmo e leve a sua cruz. Essa é a orientação de como se segue Jesus. Você precisa se negar, levar a cruz. O Senhor Jesus precisou se negar a Ele mesmo, porque Ele era Deus, negar a essência dele ali, que é algo divino, para receber, né, para cumprir esse propósito, receber ali os nossos males, né? E aí, quando a gente pensa nessa cruz, você precisa compreender o que é a cruz para você também. Porque tem gente que acha que a cruz é um fardo impossível de carregar. Eu lembro como se fosse hoje, que eu acompanhava uma senhora na igreja, e aí essa senhora, ela apanhava o marido, ela era maltratada, ela vivia um relacionamento tóxico, completamente tóxico, e ela falava assim, é a minha cruz.
Ali a mulher sofria e as pessoas falavam: mulher, por que você não come mais de tudo? Você vai viver nesse sofrimento sua vida inteira. E aí ela falava: porque essa é a minha cruz. Como se fosse, né? Como se a cruz fosse esse fardo impossível de carregar, eterno sofrimento. E não é isso. Quando o Senhor Jesus manda a gente carregar a nossa cruz, Ele está se colocando no que a cruz significava para Ele, o propósito. Você consegue entender? Jesus, Ele não caminhava para a morte, mas para a realização do plano eterno, né, da salvação eterna ainda. É o que Ele fazia. Ele caminhava com aquilo, para que o plano do Pai se cumprisse, custe o que custar, mesmo que Ele precisasse ser perseguido como Ele foi, passar por tudo aquilo que Ele foi. Mas a cruz é um propósito. E aí, a gente olha e a gente fala: puxa vida, João, ele é tão, né? Ele não dá detalhes, né? Ele já vai direto ali, ó, levanta sua própria cruz e sai para um lugar chamado caveira. Ele não dá detalhes desse caminho assim. Ele não dá detalhes de, sofrimento, ele caiu e ele chorou, e foi difícil, e estava doendo, e as feridas. João não dá esses detalhes físicos. Sabe por quê? Porque apesar da dor física, né, ser extremamente cruel, esse não é o ponto central daquilo. Apesar da dor física existir, e a gente já até falou aqui no médico, quando descreveu tudo que Jesus passou fisicamente, quem lembra? Mas apesar daquilo que foi horrível, horroroso, o fato o ponto central é: o pecado da humanidade estava sendo colocado sobre aquele que não tinha pecado. Olha o sofrimento de Jesus. Talvez você nunca tenha pensado. Você pensa só no sofrimento físico. O sofrimento físico de Jesus foi o menor. Pensa no sofrimento espiritual dele carregar o pecado da humanidade, sendo que ele não tinha nenhum pecado. Por isso que Paulo resume isso, né? Lá em 2 Coríntios 5:21, ele fala que aquele que não conheceu, né, o pecado se fez pecador por nós. Paulo já fala isso lá. E aí, quando a gente para olhar, a gente fala: puxa vida, a dor física era terrível, mas a dor espiritual ela era infinitamente maior. Infinitamente maior do que tudo aquilo. Jesus estava carregando o pecado da humanidade. Jesus estava carregando a culpa do mundo, a distância espiritual que existia entre o homem e Deus até então. Quando ele carrega aquilo, ele está carregando até essa distância do Pai. Ele estava colocando nele tudo aquilo que estava na humanidade, tudo aquilo estava sobre ele. Quando você olha o sofrimento espiritual que Jesus passou, sendo ele santo, recebendo todo aquele mal sobre ele, todo o pecado da humanidade sobre ele, para ser crucificado ali, você fala: puxa vida, eu achei que o pecado físico dele é horroroso, porque é, mas aí não é nada perto do sofrimento espiritual que ele passou por nós, tomando as nossas dores, tomando as nossas iniquidades, levando sobre eles nossos pecados. Imagina o pecado do mundo, e olha que tem muitos, né? Poderia ficar aqui um ano listando. Imagina tudo listando de Jesus. O peso que isso era, daquilo estava sobre ele. Ele estava cumprindo a promessa de Deus, de que Deus enviaria aquele que iria salvar. Esse ato é o ato do cumprimento da promessa do Senhor, de que nós seremos salvos, de que nós, apesar de não termos capacidade de pagar os nossos
Deus, se alguém que faria isso por nós por amor. Amém, pessoal? Amém. E quando a gente continua aí, o que fala lá em João 19:19? Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então o que Pilatos fez? Mandou escrever Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, na placa. Ele até fala aí que escreveu em outras línguas, né? Vou pular essa parte. Mas olha que coisa. Aí os chefes, os sacerdotes dos judeus, os líderes religiosos da época, protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o quê? Esse homem se dizia ser o Rei dos Judeus. Olha que coisa. Pilatos quis fazer aquilo porque ele mesmo ficou de boca aberta quando as pessoas soltaram Barrabás e decidiram matar Jesus. E ele manda colocar ali porque ele morreu, porque ele era o rei dos judeus. Só que esses homens religiosos falam assim: não é para escrever isso, é para escrever que ele morreu porque ele se dizia, não porque ele era, porque ele dizia ser. Olha que coisa. Desde o Antigo Testamento, gente, se profetizava, né? E os judeus aguardavam a vinda do Messias, que era o rei que livraria todo mundo. Então ele era o quê? Ele era aguardado. Jesus não era o rei que eles esperavam, o rei que nascesse no trono. Mas de fato Jesus era esse rei de verdade. De fato ele era esse rei de verdade. Eles queriam apagar a identidade dele. Quando eles falam não, fala que ele se dizia, ele não era isso, ele se dizia. O que eles queriam fazer com Jesus? Apagar a identidade dele. Eles queriam negar o propósito de Jesus. Eles queriam ali diminuir quem Jesus era de verdade. Você consegue compreender quão terrível era ali as pessoas, tipo, não, ele não é, isso é o que ele disse ser. E agora eu quero abrir um parênteses aqui para perguntar para você: quantas vezes isso já aconteceu com você? Talvez não tenha sido nenhuma, nem duas vezes apenas que alguém tenha te menosprezado, né? Quantas vezes pessoas te desprezaram pelo fato de você fazer a vontade de Deus? Você já parou para pensar? Quantas vezes isso aconteceu? As pessoas talvez tenham já desprezado o seu chamado, as pessoas talvez já tenham tentado diminuir a sua fé, as pessoas talvez já tenham desacreditado no seu propósito, achado que você não é filho de Deus, que é perda de tempo, que Deus não existe. Mas nada disso que as pessoas pensam altera a sua vida. Amém, pessoal? Porque não importa o que dizem sobre você, vai importar o que Deus declarou sobre você. Deus declarou: você é filho. Repete assim: eu sou filho. Deus é quem você é. A opinião de ninguém vai mudar. A percepção de ninguém vai mudar isso. Você consegue entender? Compreenda. Jesus, ele era rei antes da placa, durante
pessoas dizem, mas importa quem verdadeiramente você é. Como foi com Jesus. Jesus era quem realmente ele dizia que ele era. Inclusive, Jesus estava cumprindo todas as promessas, as profecias que existiam sobre ele desde lá de trás. Desde lá de trás. Eu quero voltar um pouquinho na Bíblia, em especial o que é lido no Salmo 22, que foi escrito por Davi, tá? E já apontava para Jesus, isso há 1000 anos atrás. Davi escreve, que eu vou ler agora no Salmo 22, há 1000 anos atrás. Depois você lê completo, eu vou pegar algumas partes, tá? Olha aqui o que fala em Salmo 22. Alguém sabe fazer essa interpretação aqui? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas o meu auxílio das palavras do meu domínio? Esse Deus meu, por que me desamparaste? Foi falado porque 1000 anos depois, gente. Jesus. Eli, lama sabachthani, que significava Deus meu, por que me desamparaste? Na aramaico. Ele na cruz, ele declara, ele cumpre o que Davi, há 1000 anos antes, é usado para escrever. Olha que coisa. É uma citação direta ali do Salmo. Que Jesus lá, como a gente vai ler lá em Mateus, e isso acontece, Jesus está citando diretamente esse porquê me desamparaste, né? Esse porquê me desamparaste. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando a gente olha para isso, a gente fala, caramba, já lá atrás já se cumpriu, e aí a gente continua, olha só. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre. Não confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Olha lá. Todos os que viam o que eles faziam, zombavam de Jesus. Isso foi uma realidade, sim ou não? Quando você lê lá nos evangelhos, o que as pessoas falavam para Jesus? Se tu és Deus, então desce daí, salva-se a si mesmo. As pessoas riam, zombavam, enquanto Jesus era ferido, enquanto Jesus era machucado. Continua aqui, o que mais? A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, que me puseste no pó da morte. Era como ele se sentia aqui, ó. Mais para frente você vê que ele fala que ele tem sede. Quando ele está se aproximando da morte, da forma como ele estava sendo morto ali por asfixia, porque o corpo dele estava, né, ali pesando, né, e ele estava fazendo uma força com o pé para se manter, uma dificuldade imensa. E perto da morte, dessa forma, o que ele teve? Teve sede. E aí ele fala, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, perfuraram-me as mãos e os pés. É interessante quando a gente olha isso, porque a cruz, a morte de cruz, ela não existia na época de Davi. Na época de Davi, não existia crucificação, não se matava as pessoas com cravos, não se matava dessa forma. A prática foi inventada um século ou um pouco mais depois, que eu estava pesquisando. Essa prática da crucificação vem depois, pelos persas, bem depois. E aqui ele já está falando isso. E aí, no 22, continuando aqui, porque ele fala, repartem entre si as minhas vestes,
e lançam sorte sobre a minha roupa. Se você ler a parte de João, que eu estou pulando, né, para não ficar muito extenso, mas depois você lê em casa João inteiro, você vai ver o que eles fizeram. Eles lançaram ali sorte, dividiram a roupa de Jesus em 4 partes. E aí a túnica principal, que era a melhor de todas, que não dava para repartir, senão ia estragar, não ia ter valor nenhum, eles sortearam, lançaram sorte para ver quem é que ia ficar com a túnica de Jesus. Isso daí lá em João, depois você vai lendo lá, você vai ver a coisa ali, ó, batendo completamente. E ele fala assim, ó: vós que temeis ao Senhor, louvai todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, temei todos vós, sementes de Israel, porque não desprezou, nem repudiou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o que aconteceu? Ouviu. Olha que interessante. Davi estava escrevendo isso lá atrás. Talvez ele não fazia ideia daqui da frente, que aquilo Deus estava inspirando ele a escrever. E quando a gente começa a olhar, eu quero que vocês em casa leiam inteiro. Você começa a juntar e fazer e ver que vai batendo, se completando. Só que aí no final ele fala que o Senhor não desprezou, nem escondeu dele o seu rosto. Quando ele clamou, o Senhor fez o quê? Ouviu. A vida inteira a gente pensa assim, puxa vida, Deus virou as costas para Jesus no momento que ele mais precisava. E aí quando você olha o cumprimento de tudo, e essa palavra finalizando dessa forma, você vê que Deus estava lá. Mesmo que a condição humana de Jesus, e agora pecaminosa, né? Porque quando ele estava na cruz, ele estava na condição pecaminosa, mesmo com tudo aquilo, né? Mesmo com tudo aquilo que ele estava passando, ele pudesse pensar que, por causa dos pecados que ele estava carregando, Deus havia se distanciado, não tinha ouvido. Mas a palavra de Deus confirma que Deus ouviu o clamor do Senhor Jesus. Deus não virou as costas para a aflição de Jesus. A distância existia, porque o pecado causa isso, essa distância entre nós e Deus. E talvez por isso o Senhor Jesus se sentiu sozinho. Mas quando ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou que ele estava lá. Olha que coisa. O Senhor Jesus sentiu a dor do pecado, mas não a dor do abandono. O Senhor Jesus não sentiu a dor do abandono. Quando ele declara aquilo, ele está declarando o que Davi falou lá atrás. Ele está declarando o Salmo 22. Quando o Senhor Jesus declara, ele estava ali cumprindo uma profecia. Porque na verdade o Pai estava presente. O Pai estava presente no plano, no propósito, no processo e no cumprimento final. O Pai estava junto dele o tempo. Você consegue perceber isso? O filho sentiu um peso ali, né? O filho sentiu um peso, mas o Pai continuava sustentando o propósito. Eram os dois juntos. A crucificação não aconteceu só com Jesus. Era ele no Pai e o Pai nele. Eram os dois juntos passando por aquilo da forma que precisava passar. Você consegue compreender isso? Quem consegue compreender? Então não se confunda mais. Não se confunda quando você pensa que você está salvo. Não se confunda quando você estiver passando uma dificuldade na sua vida.
você achar que você está só. Porque o Senhor, Ele não rejeita o clamor do aflito, daquele que se abre, daquele que realmente deseja. Nunca mais pense que você está só. Quando você for passar pela luta da sua vida, nunca mais pense que o rosto do Senhor está virado, Ele está vendo a sua aflição, Ele está. E mesmo que você tenha que passar por coisas difíceis, que às vezes a gente tem que passar, o Senhor, Ele nos sustenta, Ele vai estar nos sustentando. Essa precisa ser a nossa fé, porque foi assim com o Senhor Jesus, e também Ele é nosso Pai, é assim conosco. Amém, pessoal? Amém. E quando a gente continua aqui, fala assim, ó, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, que era quem? João, disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Sabe o que me pega quando eu olho isso? Jesus conseguiu transbordar sobre a vida de outras pessoas, mesmo estando na situação crítica que ele estava. Você consegue perceber isso? Veja, ele se preocupando com a necessidade ali dos outros, mesmo numa situação difícil, uma situação horrorosa, no meio de uma dor física, no meio da dor espiritual, com todo o sofrimento que ele estava ali carregando. Ele poderia estar focado 100% nele. Era o momento dele ali, era o momento dele. Ele se preocupou com todo mundo, ajudou todo mundo. Agora esse momento era dele. Não, não é. Nesse momento dele, ele olha ali para a mãe, que provavelmente estava afogada em lágrimas. Eu não sei, não estava lá, mas eu sou mãe. Minha filha fica doente, eu já fico apavorada. Imagina o filho crucificado. Então imagina que a mãe física dele aqui deveria estar afogada em lágrimas, destruída. O Senhor Jesus pede o discípulo cuidar da mãe dele. Jesus pede para o discípulo levar a mãe dele, cuidar. Jesus coloca o discípulo no lugar dele. Consegue entender? A preocupação em cuidado. Que coisa! Eu estava lembrando de quando eu fiquei doente, eu acompanhava uma mulher que tinha câncer. E essa mulher, ela estava assim numa situação bem difícil. Ela estava passando pela luta dela, mas ela estava sempre fazendo vídeo para ajudar mães a educar o filho, organizar o filho, ensinar dicas, sempre, sabe, levando, né, ensinando com fé, com amor, num momento crítico. E aí você olha e fala assim, puxa, a pessoa está nesse momento, que ela poderia estar focada 100% nela, na dor dela, no problema dela. Agora é a vez dela, pelo amor de Deus, a vez dela. Não. Ela estava ali, naquele momento de dificuldade que ela estava passando, ela estava se preocupando em ajudar, em transbordar. E aí eu fico olhando, isso é o exemplo de como ser Jesus, gente. Será que existiu alguém na história da crucificação? Porque muitas pessoas foram crucificadas. O Senhor Jesus foi o único que foi crucificado sem razão real, né? Ele foi injustamente, mas era propósito. Agora os demais foram crucificados. Será que nessa história da crucificação existiu uma pessoa que parou de pensar em si para pensar
nos demais? Naquele momento de dor? Provavelmente não aconteceu. Provavelmente não aconteceu. Provavelmente nenhum ladrão, nenhum assassino falou assim: não, deixa eu ajudar alguém aqui no meu último momento. A pessoa estava pensando aonde? Na dor dela. A pessoa estava pensando nela. E às vezes a gente, como cristão, segue essa vida. A gente tem problema demais. E a gente foca no nosso problema. E nos falta tempo, disposição e amor para transbordar. Porque a gente está ou correndo demais, ou triste demais, ou chachado demais, ou passando por problemas. E aí a gente não cumpre aquilo que a gente deveria fazer. Olha isso. Jesus lá, outra postura. Ele se compadece, ele enxerga a dor do outro. Algum outro ladrão, outra pessoa que foi crucificada, que parou por um momento de pensar em si. Teve um só. Foi o ladrão que estava na direita de Jesus. No momento que aquele ladrão, ele vê o outro ladrão lá, egoísta, do lado da esquerda, egoísta, e falando: ah, se salva, salva a gente também. Você não disse que é Deus? Do lado de cá, na dor, porque ele também estava sendo crucificado, o que ele faz? Ele tem uma atitude de cristão. Ele pega e repreende e fala: a gente merece isso daqui. Mas esse homem, o que ele fez para merecer? Quando ele tem essa atitude, ele se torna como Jesus diferente. Como Jesus que eu digo de ser cristão. Porque a nossa atitude de, no meio da nossa dor, transbordar, cuidar, se importar. Ele poderia falar: cada um com a sua dor aqui. Ele poderia não ser o cara que ia criticar Jesus, mas também não ia defender. Sabe o cara do muro? E se ele fosse, ele ia terminar o dia no inferno. Porque ele estava indo para o inferno. Mas a decisão dele de transbordar, de se preocupar com Jesus, que era o próximo dele naquele momento, fez com que ele recebesse a salvação. Ainda hoje, é o quê? Ainda hoje, isso é o Evangelho. É a mudança que te salva. Você entende? Mesmo no pior momento das nossas vidas, a gente precisa encontrar, força. A gente precisa encontrar força para abraçar, para abençoar, para servir, gente. Mesmo nos piores momentos, nas maiores lutas, a gente precisa encontrar isso. Amém? E por fim, a gente chega ao ponto que a palavra declara isso aqui. Jesus sabia que a sua missão, o que aconteceu? Havia terminado. A partir daí as coisas correm, ele é crucificado, ele é morto, enfim. Olha que coisa. E o Senhor sabia que a sua missão havia terminado. Fiquei olhando e falei: puxa vida, nada do que aconteceu fugiu do controle. Você consegue entender? Que nada do que aconteceu fugiu do controle do nosso Deus? Jesus morreu cumprindo, realizando e selando promessas. Ele não foi pego de surpresa. Nada ali estava fora do controle. Nada ali aconteceu fora do controle. Nada foi improviso. Nada foi por acaso. Tudo saiu
acontecer. Tudo, absolutamente tudo, era o cumprimento do plano perfeito de Deus para nos salvar. Jesus não morreu vencido, ele venceu a morte. Você consegue compreender isso? E pensando nisso, que no teatro do ano passado, na Páscoa, e a gente sempre que vai fazer uma representação de Jesus, a gente coloca os guardas, né, que vem bater em Jesus, que coloca a mão de Jesus, que prega os cravos na cruz. Mas quem lembra aqui que eu não quis colocar guarda? Quem lembra? Vocês lembram? Vocês lembram por quê? Porque eu falei naquele dia. Eu falei, vocês acham mesmo que foram os guardas que colocaram Jesus na cruz? Jesus se colocou naquele lugar por nós. Os guardas eram só pessoas maus que ainda não tinham sido transformadas pelo Evangelho, pelo poder, que mais para frente iam ver que fizeram besteira. Os guardas faziam só parte daquilo ali, mas não foi os guardas que colocaram Jesus naquela situação. Foi Jesus, porque sem a permissão dele, ele não teria estado lá. Jesus se colocou naquele lugar. E o que segurou o Senhor Jesus na cruz não foram os cravos, não foram os pregos. O que segurou o Senhor Jesus na cruz foi o amor que Ele sente por nós. Foi isso que segurou. O que prendeu Ele àquela cruz para cumprir o propósito não foi cravos. Não se engane. Pare de olhar o físico e achar que o físico é o espiritual. A guerra é espiritual. E o amor que Ele tem para a sua vida foi o que deixou Jesus ali naquela cruz para nos salvar. Ele não morreu derrotado. Ele morreu cumprindo. Ele morreu reinando. Ele morreu vitorioso. Ele morreu selando a promessa. Amém, igreja? Amém. Esse é o nosso Deus. E sabe onde você está nessa história? Você é o salvo. E quantas vezes as pessoas não se permitem? Porque quando a gente não se permite ser salvo e transformado pelo Evangelho do Senhor, a gente faz de todo esse sacrifício físico, mas principalmente espiritual, não ter valido a pena na sua vida. Toma a sua decisão. O Senhor te trouxe aqui hoje para você saber que você é amado. Você é amado do seu Pai, você não está sozinho. Assume o teu propósito, essa é a sua cruz. Negue-se a si mesmo, abra mão do pecado e segue o Senhor Jesus. O teu Pai está aqui, Ele nunca te deixou sozinho. Nós vamos vencer. Um dia juntos nós vamos estar na glória. Cara a cara, com o nosso Deus. Amém, pessoal?